Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Muito bem, hoje é quarta-feira, hoje é o dia da aula 9 de História. Então, peguem lá a apostila, abram na aula 9 de História e nós vamos ver lá na apostila o título Serviços Públicos. Ok? Pegaram a apostila? Então, agora a professora vai começar a ler o texto. Vocês sigam a leitura do texto com a professora, tá bom? É para ler junto com a professora aí na casa de vocês, tá? Seguindo a leitura do texto, tá? Junto com a professora. A professora lê em voz alta e vocês leem em voz baixa aí na casa de vocês, ok? Quem não precisa de ler o texto com a professora, que já consegue, acha melhor ler sozinho, não tem importância. Passa o vídeo para frente e quando começar a explicação dos exercícios, aí vocês ouvem a explicação e façam a leitura sozinhos, sem a professora, ok? Então vamos lá. Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Chamamos os serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. Os funcionários públicos podem ser municipais, das cidades, estaduais, dos estados ou federais do país. Os principais serviços públicos são a coleta de lixo, feita pelos funcionários responsáveis pela limpeza das vias públicas, a limpeza e a varredura das ruas, calçadas e bueiros feita pelos garis, manter o serviço de iluminação das cidades, construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde e os hospitais públicos, construir e manter em funcionamento creches, escolas e bibliotecas públicas, fazer a pavimentação de ruas, cuidar do saneamento básico da cidade, manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e de esgoto, construir praças e parques mantendo-os em condições de uso, cuidar da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pinturas das ruas, faixas de pedestres, bancos de praças, etc. Criar formas de bom funcionamento do trânsito com a construção de túneis, viadutos e passarelas, colocar orelhões e mantê-los em funcionamento, fazer bom atendimento dos cidadãos nos locais públicos e órgãos do governo. Existem vários outros serviços importantes que são desempenhados pelos funcionários públicos. Os governantes têm muitas tarefas a serem cumpridas que devem ser desempenhadas de forma responsável, voltadas para o bem da população. Por isso, sempre que acontecem as eleições, é importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses. Além disso, devemos fiscalizar se os eleitos estão cumprindo com aquilo que prometeram em suas campanhas. Muito bem. Então, esse texto aqui está falando sobre os serviços públicos. Então, o que é público é o que toda a população tem direito a usar, né? Todos os serviços que são públicos são voltados para a população em geral. E esse serviço público que a população em geral utiliza, ele é mantido por nós mesmos, nós que somos população, né? Que mantemos os serviços públicos. Como? Com a arrecadação de impostos. Então, todos os produtos que nós consumimos, nós pagamos impostos, né? E esses impostos são revertidos para os governos, para o governo manter, né,
o nosso país, o nosso estado e o nosso município, para ele manter os serviços públicos de forma ativa, tá bom? Que são esses serviços públicos aqui que eles colocaram, né? Por exemplo, a escola é um serviço público, os hospitais, né? Alguns hospitais, pronto-socorros. Então, para manter em funcionamento, é dessa forma que eles utilizam. E como será que eles utilizam, né? Que eles estão falando aqui, olha, os funcionários públicos podem ser das cidades, do estado ou federais do país. E é isso mesmo. Nós temos essa divisão de poderes, vamos dizer assim, no nosso país, tá? Então a gente tem a esfera federal, que a nossa esfera federal é a esfera que a gente pode falar do país. Então aqui, o nosso país, o Brasil, é uma esfera federal. Então essa unidade federativa que a gente fala, que tem vários estados, né? Cada estado seria uma unidade federativa, forma o nosso país. Então nós temos uma pessoa que comanda o nosso país, que a gente vai ver lá, que é o presidente, né? A gente vai ver depois no final o nome do presidente, que eles vão pedir na atividade para vocês, tá bom? Essa é a bandeira oficial do nosso país, tá? Cada estrelinha aqui corresponde a um estado aqui do nosso país, tá? Este mapa que a professora colocou aqui do Brasil está dividido por regiões, tá? Cada parte aqui colorida, essa parte verde é uma região, região norte, a parte azul, região nordeste, a parte vermelha, sudeste, a parte amarela, né? Acho que é amarelo que dá para ver por aí, centro-oeste, e a região aqui em laranja, região sul, ok? Então essa esfera aqui, de quem cuida de tudo, que é o nosso poder maior, é o poder federal, né? Quem toma conta do poder maior, né, da esfera maior, vamos dizer assim, é o governo federal. Muito bem, depois nós temos o estado, o governo do estado na sua esfera estadual, tá? Que quem governa seria o nosso governador, tá bom? O estado, cada estado tem o seu governador. Aqui no nosso mapa do Brasil, tá vendo? O estado de São Paulo é essa parte vermelhinha aqui. Mas cada um desse tracejado, por exemplo, aqui é o Amazonas. Então aqui tem um governador diferente, essa pontinha é o Acre, tem um governador diferente. Aqui fica a Bahia, tem outro governador, tá bom? Cada pedacinho aqui do Brasil tem um governador diferente. O nosso governador, que é do nosso estado, aqui no amarelo, nesse vermelhinho aqui, é o nosso, que é esse estado aqui, né, o estado de São Paulo. Nós temos o nosso governador que cuida desse estado, tá? Essa é a bandeira de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, tá bom? E aqui é o nosso estado de São Paulo sozinho, aqui, ó, tá vendo? Aqui do mapa aqui, olha, do Brasil, ele até colocou aqui destacado em vermelho o estado de São Paulo. Muito bem. Dentro do estado de São Paulo, nós temos aqui Taboão da Serra, que é o nosso município. Só que se a gente prestar atenção também lá no mapa do estado, tá vendo que tem um monte de pedacinhos? Esses pedacinhos são todos os municípios que existem lá, tá bom? São Paulo é muito grande, tem muitos municípios. Um dos pedacinhos aqui é o nosso município de Taboão da Serra, tá? Então aqui é o município de Taboão da Serra, essa é a bandeira de Taboão da Serra, tá bom? Que é o nosso município. Aqui onde que está escrito são os bairros que tem aqui de Taboão. O que talvez dê pra gente ler aí, olha, Parque Laguna, que é um bairro que tem aqui, Jardim Maria Helena, que dá pra ver, né? Depois em casa, acho que depois vocês pausarem o vídeo, dá pra dar uma aumentadinha, talvez, e para vocês verem melhor aí se encontra o bairro onde vocês moram, ok? Então, vamos voltar lá. Esfera federal, país. Estado, esfera estadual, estado de São Paulo. Município, esfera municipal. E o nosso município, no caso, é Taboão da Serra, ok? Para quem mora em outros municípios, tem
Tem alunos que a gente sabe que moram em São Paulo, porque Taboão da Serra é tão pequenininho que é divisa, né? São Paulo, divisa com Embu, né? É tudo muito pertinho, né? Então, quem mora em São Paulo, mora no município de São Paulo. Quem mora no Embu, mora no município de Embu. E quem mora aqui no Taboão, mora no município do Taboão, tá bom? Todas as esferas municipais. E quem governa a esfera federal é o nosso presidente, que vocês já devem conhecer, Jair Messias Bolsonaro. Quem governa a nossa esfera estadual é o governador de São Paulo, que se chama João Dória. E quem governa a nossa esfera municipal é o prefeito do nosso município, que se chama Fernando Fernandes. Professora, eu moro em São Paulo. E agora, como que é o nome do prefeito de São Paulo? Bruno Covas, tá bom? Procurem na internet se vocês não souberem, mas o prefeito de São Paulo chama Bruno Covas, né? Porque quem mora em São Paulo não mora aqui no Taboão. Na hora de responder lá o exercício, vai precisar do nome correto. Ok? Muito bem, então vamos voltar lá para nossa atividade. Aqui. Muito bem. Então, eles estão falando lá dos serviços públicos, né? Então, cada município tem a sua responsabilidade de fazer o seu serviço público da maneira certa, cada estado também, e o país, né? No caso, que é o federal, o presidente também. Todos têm a sua função e a sua responsabilidade de tornar os serviços públicos para a população, tá? Todos governam para que a população tenha um estado, um município e um país melhor, tá bom? E todas as pessoas que trabalham na rede pública, seja ela federal, municipal ou estadual, elas prestam um concurso público. Por exemplo, a professora, ela trabalha numa escola municipal. Essa escola municipal é pública. Para a professora poder dar aula, eu tive que fazer uma prova, fiz a prova, passei nessa prova e posso dar aula. Tá bom? E todos os funcionários que trabalham na escola são assim, concursados. Fazem uma prova, se passar na prova, consegue trabalhar na prefeitura. Se não passar, tem que estudar um pouquinho mais para poder passar na prova. Ok? Muito bem. E como a gente faz um serviço, todo mundo que presta um serviço público, às vezes a mãe de vocês, o pai, pode ser que eles prestem serviço público lá de atendimento à população. Esse aqui parece um médico, um enfermeiro, né? No posto de saúde, atendendo a população. Tem esse dever, né? De atender a população e atender bem a população. Muito bem. Aí nós temos aqui o número 1. Ele fala assim, após a leitura do texto, né? Realize as atividades em seu caderno. Se vocês tiverem espaço na apostila, não precisa usar o caderno. Podem fazer direto na apostila, tá bom? Que depois a professora vai corrigir na apostila e não no caderno, ok? Então, número 1. Como vimos, há muitos serviços públicos dos quais usufruímos, ou seja, dos quais nós usamos. Isso é, utilizamos. Copie somente aqueles públicos que você utiliza. Então, ao invés de vocês copiarem, vocês vão fazer um X ou um riscar, tá? Aqui na apostila mesmo. Pode riscar quais desses vocês utilizam. A escola, todo mundo pode fazer um xizinho na letra A, porque todo mundo vai para a escola. A nossa escola é pública, então é um serviço que todo mundo usa. Agora, posto de saúde, alguns usam e outros têm convênio. Quem tem convênio, o convênio não é público, o convênio é particular, né? Então, não vai marcar quem usa convênio, só quem usa o postinho de saúde mesmo. Transporte, nós pagamos, né? Mas ele é público, né? Ele devia ser de graça, mas nós pagamos. Então, quem pega o ônibus, né? Metrô, são transportes que são públicos, tá? Então, a gente tem que marcar um X se vocês utilizam esse transporte. Creche, quem tem irmãozinho pequeno, no caso, né? Vocês já são grandes, vocês não utilizam creche, mas às vezes tem um irmão que é menor que vocês em casa, que utiliza a creche. Creche é a escolinha infantil para crianças até
Deixa eu lembrar, acho que até 1 ano e meio. Quando faz 2 anos, acho que já não fica mais na creche, vai para pré-escola, tá bom? Parques. Quem vai no Parque das Hortênsias, quem vai em outros parques, Ibirapuera, são parques públicos. Aí pode pôr um X. Vila Lobos também, né? Esses grandes parques que a gente tem aqui no nosso estado, eles são todos públicos. Centro de atividades culturais, né? Nós temos alguns centros de atividades culturais. Aqui no Taboão, acho que a gente não tem nenhum. Tinha um centro de atividade cultural na Kisaimon, que era uma casa japonesa. Não sei se hoje em dia ele funciona. Mas tem em outros lugares, né? Temos o Semur, né? Aqui no Taboão, que às vezes tem atividades culturais lá. Tem apresentação de dança, já tivemos apresentação de teatro. Ultimamente não está tendo lugar nenhum por conta da pandemia, né? Que a gente não pode ter aglomeração. Mas quem costuma frequentar, marca um X, ok? Aí vamos para o número 2. O número 2, vocês vão utilizar aquele slide que a professora colocou. Que ele está falando aqui, ó. Vimos também que as pessoas responsáveis pelos serviços públicos são aquelas que trabalham no governo, como o presidente da República, o governador do estado e o prefeito do município. Sendo assim, com auxílio do seu responsável, escreva o nome do presidente da República. Quem é o presidente da República mesmo? Nós já vimos aqui o presidente da República, né? Vamos ver novamente? Ele vai pedir o presidente da República, ele vai pedir para vocês escreverem o do governador, né? Olha lá, presidente da República. Aí vocês vão escrever Jair Bolsonaro. Aí depois ele vai pedir governador do estado. Quem é o governador do estado? João Dória, o governador do estado. E por último, quem mora no Taboão, né? Ele vai pedir nome do prefeito do município. Quem mora no Taboão vai escrever Fernando Fernandes. Quem não mora no Taboão, né? Mora em outro município, aí vai ter que procurar ou perguntar para o papai e para a mamãe para ajudar vocês para escrever o nome do prefeito do município onde vocês moram, ok? Muito bem, número 3. Pense sobre os serviços públicos citados na atividade 1, que são lá, olha. Vamos lembrar? São esses aqui. Escola, posto de saúde, transporte, creche, parque e centro de atividades culturais. Vamos pensar nesses daí citados. Se possível, converse com seu responsável sobre eles, né? Com a mamãe, com o papai, com o irmão mais velho. Caso não seja possível, vocês vão pensar sobre isso. Você acha que os serviços públicos do seu município estão bem cuidados? Escolha 2 desses serviços e ilustre como eles são e como eles podem ser caso melhorem. Então, vocês vão ver nessa listinha aqui, vocês vão escolher 2 desses serviços aqui, tá? E aí vocês vão falar assim, eu vou escolher, por exemplo, o parque. Aí, qual o serviço? Parque. Como que ele é? O parque que vocês conhecem. Ah, ele é arborizado, ele tem uns brinquedos pra gente brincar, ele tem pássaros. E como que ele pode ser? Ah, ele pode ser mais florido, com borboletas, com abelhas, não sei. Aí é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um de vocês vai pensar em um serviço aqui, pode escolher a escola, por exemplo, né? Como que é a escola que vocês estudam e o que ela precisa, e como que ela podia ser, tá bom? Aí cada um pensa num serviço público e faz a atividade número 3, ok? Boa atividade, então, para vocês aí de história, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos!